Olá, irmãos, tudo bem? Vamos então continuando essa série de vídeos onde o Senhor Deus está tratando conosco sobre a separação do verdadeiro para o falso evangelho. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1: se alguém vos anuncia, vos pregue um outro evangelho, não seja aquele que nós temos pregado, seja maldito. Então, hoje nós estamos mergulhados em centenas de outro evangelho, o qual não é outro senão alguns deturvam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como distinguir o verdadeiro evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo? Purificá-lo, usar um filtro, assim como usamos na água, o filtro de barro é tido como o melhor filtro de água, né? Tem pessoa que toma água da Corsã, tá chovendo, vai embaixo do telhado ali, na calha e toma, não faz questão nenhuma, né? Mas nós filtramos a palavra para ficar apenas com o único e puro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, um princípio fundamental para atentarmos e entendermos o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o princípio da autoridade do nosso Deus. O Senhor colocou o homem no devido lugar de sacerdote da casa de Deus, de ancião, de presbítero para cuidar da casa do nosso Deus, dos assuntos espirituais do Senhor. Quando entendemos o princípio da autoridade, logo nós entendemos ou começamos a saber diferenciar o verdadeiro do falso evangelho. O apóstolo Paulo, quando foi salvo pelo Senhor Jesus, buscou os demais apóstolos. Outros apóstolos colocaram a mão sobre a cabeça do apóstolo Paulo, dando-lhe autoridade ou permissão ou referendando ele para então pregar a palavra de Deus. E assim muitos irmãos eram referendados por outros irmãos. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz: estejais sujeitos a toda a autoridade. Em Lucas capítulo 4, quando o Senhor Jesus está diante da mulher samaritana, ela pergunta: os samaritanos, os nossos pais, dizem que a verdadeira oração é no Monte Sersim. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E o Senhor Jesus diz: a verdade vem dos judeus. Então o Senhor Jesus reconhecia a autoridade dos judeus, embora eles não mais honravam a Deus. Quando Davi está sendo perseguido por Saul, ele diz: jamais levantarei a minha espada contra um ungido de Deus, tendo oportunidade de se livrar das ameaças de morte, pois Saul o caçava como um leão feroz. Mas ele jamais, tendo oportunidade de matar Saul, ele jamais o fez, porque ele jamais levantaria a espada contra uma autoridade de Deus. E a autoridade de Deus não é o que é ensinado aí, brasa sobre a cabeça, não fale mal de um ungido de Deus, nada disso. A autoridade de Deus é o que as Escrituras nos trazem sobre este assunto. Então vamos ver o que as Escrituras dizem em Mateus, capítulo de número 21, verso, dá para começar no 23. Tendo Jesus entrado no templo e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele, dizendo: com que autoridade tu faz essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Veja, qual é o princípio aqui? A autoridade. Os fariseus, eles eram os representantes legais de Deus ainda, né? E tinha lá toda o nível eclesiástico de autoridade. Tinha o sumo sacerdote, tinha os levitas, tinha lá todos os rituais lá judaicos. E o Senhor Jesus não desprezou isso, né? Então eles perguntam para o Senhor Jesus: com que autoridade? E Jesus não disse: quem são vocês para falar? Vocês não têm autoridade, vocês deturparam a casa de Deus. Não, o Senhor Jesus não responde dessa maneira, né? Então veja aqui o princípio de autoridade. Agora, quando nós entendemos que uma autoridade não foi justa, né, a gente recorre para a segunda instância. A gente foi, o juiz deu causa contrária a nós, não foi a nosso favor, então a gente procura a segunda instância, vai lá para o STF, última instância. Se na última instância nós fomos julgados desfavorável, então só resta a Deus, a gente vai recorrer a Deus. Aqui os fariseus estão
questionando a autoridade de Deus. Olha que ponto eles chegaram. Eles eram representantes de Deus, mas agora eles estão questionando a autoridade do próprio Deus, coisa que eles já vinham fazendo há muitos anos. Nós tínhamos aí nesse período que o Senhor Jesus veio ao mundo, 2 sumos sacerdotes, algo totalmente inaceitável. O Senhor Jesus Cristo diz: vocês seguem as vossas tradições e anulam a vontade de Deus por ela. Não disse a lei de Moisés, as vossas tradições eram acréscimos, menorá e tantos outros acréscimos de tradições judaicas. Então veja bem, o Senhor Jesus disse também, ouçam o que eles dizem, ouçam, porque o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: a verdade vem dos judeus. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Eles eram os detentores ainda, né, da verdade. Porém, o Senhor Jesus foi ter lá com João Batista, lá no deserto. João Batista era filho de sacerdote, né? Ele era filho, ele seria sucessor sacerdotal. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus separou ele para ele ir até o deserto. E ali começou o segundo Elias que viria. E começou ali Deus chamar para uma nova história o povo dele. Conclamar o povo dele a sair fora da religião judaica, porque ela teria o seu fim. Em breve ela teria o seu fim. E os portais da graça seriam abertos. Um parênteses no tempo, no relógio profético de Deus, seria então iniciado. Então o Senhor Jesus vai ter com João Batista, é batizado lá. Muitos judeus se arrependem dos maus ensinos, dos falsos ensinamentos, segundo as tradições judaicas dos sacerdotes. Os saduceus ensinavam que não precisava mais crer na ressurreição dos mortos. Os macabeus ensinavam que a gente deveria usar a violência para tomar Israel de volta. E o judaísmo tinha se prostituído a tal ponto que havia judeus sinceros que queriam obedecer a Deus. Então eles iam até João Batista ser batizado. Mas os líderes religiosos agora questionam o Senhor Jesus. Vamos ver aqui esse questionamento, né? Com que autoridade faz essas coisas? Então eles perguntam, com que autoridade? Porque o Senhor Jesus não foi ordenado ali pelos sumos sacerdotes, pela ordem eclesiástica do povo de Deus, que ainda era o povo de Deus vigente. Hoje é a igreja, o povo de Deus vigente, em ações práticas na terra. Então olha a resposta que o Senhor Jesus dá. E Jesus respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si. Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não credes? Mas se nós dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então eles, aí continua, até vou continuar para ser mais interessante aqui, né? E respondendo Jesus disseram: nós não podemos te dizer. Ele disse-lhes: nem eu vos digo que autoridade faça essas coisas. Veja, o Senhor Jesus recorreu à autoridade maior, que era Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus está falando com os representantes de Deus. Então, logo, o Senhor Jesus está falando com aqueles que, na teoria, se submetem a Deus. Então, o Senhor Jesus recorreu a Deus. Quando nós estamos diante de representantes de Deus dentre a igreja, pastores, mestres, abre aspas, profetas, né, presbíteros, e estes estão desobedecendo a Deus, logo nós temos que abandonar esse falso evangelho. E agora, se nós começarmos a seguir a palavra de Deus como ela é, por abre aspas, conta própria, fecha aspas, esses líderes religiosos vão perguntar com que autoridade a gente faz isso. Mas a quem eles recorrem? Abre aspas. A Deus, fecha aspas. Então nós, porque eles se dizem servos de Deus nas funções que ocupam, logo nós também temos que recorrer a Deus. Então os fariseus não tinham resposta para dizer da onde vinha o batismo de João, com que autoridade João Batista. Como? Como que alguém é representante de Deus e não tem resposta? Mas eles temiam o povo. Um representante de Deus não teme o povo, irmão.
um representante. Os verdadeiros profetas de Deus anunciavam as profecias conforme Deus, a custo da própria vida, irmãos. Quando Saul foi matar os sacerdotes lá por deixarem Davi comer do pão da proposição, eles não negaram que foram fiéis a Deus e morreram por causa disso. Então nós recorremos à autoridade maior quando não há o testemunho de autoridade na terra. Veja, o Senhor Jesus tem um testemunho de autoridade na terra, irmãos. Isso começa com anciãos, com presbíteros, com os dons ministeriais. Na casa começa com o marido, ele é autoridade sobre a esposa, as mães sobre os filhos. Tudo isso dentro da casa de Deus. A quem todos esses se submetem? A Deus. Então, quando a gente percebe que a confusão eclesiástica está contaminando o verdadeiro evangelho, e nós não temos a quem recorrer, nós recorremos a quem? A Deus. E Deus, como ele trabalha com cada membro do corpo de forma individual, Hebreus capítulo 8, do verso 8 ao 10 dirá, e não ensinará mais homem ao homem, ou seja, se os meus representantes estiverem pregando um falso evangelho, eu irei proteger o meu corpo. Não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Isso está em Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao versículo 10. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 3, lemos o seguinte. Verso 1 em diante. E aconteceu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. Encontrando alguns dos discípulos, lhe disse, recebestes vós o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram, nós sequer ouvimos falar que há Espírito Santo. E eles lhe disse, eis que sois batizados, então em quê? E eles disseram, nós somos batizados no batismo de João. Então Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, Jesus Cristo. E ouvindo isso, foram eles batizados novamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o batismo vigente era o batismo de quem? Do Senhor Jesus Cristo, não mais de João, porque João veio anunciar o evangelho do reino aos judeus. E o Senhor Jesus era judeu. O próprio Senhor Jesus se batizou no batismo de João. Porque o Senhor Jesus estava sujeito à autoridade de Deus, representada em homens. Representada em homens. E ali era João Batista. E João Batista se prostra. Como que eu vou batizar o Senhor? Não faz sentido. E o Senhor Jesus disse que assim é necessário ser feito. Oh, coisa linda. Ele nos deu o exemplo dos exemplos. O exemplo dos exemplos nos deu o nosso mestre. Agora, o apóstolo Paulo, como autoridade de Deus para implantar o evangelho da graça, 1 Coríntios capítulo 3, eu vos pus o fundamento. Ele era responsável pelo fundamento, assim como o apóstolo Pedro era responsável pelo fundamento do evangelho da graça aos judeus, e era também não só apóstolo, mas como pastor dos judeus, das ovelhas da casa de Deus, os irmãos. Agora a autoridade de Deus aqui apostólica para os gentios é o apóstolo Paulo. Ele é o irmão a quem nós nos sujeitamos, a ponto dele dizer, sedes meus imitadores, a mim aqui me imitem, como eu imito ao Senhor Jesus Cristo. Então, sobre que autoridade o apóstolo Paulo trouxe o evangelho da graça? Sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Agora, ele foi referendado, irmãos. Ele foi referendado. Não é nós que colocamos uma plaquinha aqui, Igreja Dízimo Dobrado, Pastor Alex, fundada em 2025. Não é nós que fizemos isso. Um irmão não se autotitula mensageiro do Senhor, presbítero, ancião, etc. Cada um nas suas funções administrativas, ministeriais, né? São os irmãos que o referendam para tal fim, com o aval do Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz em sua carta, 2 Pedro capítulo 3, versos 14, 15 e 16, assim como nosso irmão Paulo escreve, assuntos de difícil interpretação, segundo a revelação que lhe foi dada por Deus.
Então, o apóstolo Pedro está referendando, os irmãos, eles vão referendar pelo Espírito Santo uns aos outros. Ninguém num belo dia vai acordar magoado com o pastor dele e fundar outra igreja. Ninguém faz isso, não. Ah, mas tem tantos que fizeram falso evangelho. Falso evangelho, irmão. Ninguém num belo dia vai alugar um prédio, colocar uma placa lá, Igreja do Senhor Jesus Cristo, do Dias Dobrado, do Aliança, do Cálice, não sei o quê, fundado em 2024. Pastor Presidente Alex. Não existe, isso é falso evangelho. Já começou totalmente errado. A Igreja do Senhor Jesus é só uma, fundada no ano 30 pelo próprio Senhor Jesus. Não existe outra igreja. Então, irmãos trouxeram fundamentos, como o apóstolo Paulo, né, e são referendados por outros irmãos. Então, o princípio da autoridade, João Batista ali era a autoridade de Deus? Sim, foi referendado por todo o povo. Quem referendou João Batista? Todo o povo. O que os sumos sacerdotes responderam? Ponderaram entre si. Se nós disser que é João Batista, nós vamos ter que assumir que ele está certo. Se nós negar, nós tememos o povo. Então o povo todo tinha João Batista como profeta de Deus. Era o povo que decidiu acatar João como profeta. Não foi o João Batista que se denominou, botou uma plaquinha lá, né? Então ele era referendado pelo povo todo. E foi referendado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi referendado pelo próprio Deus, uma voz do céu diante de testemunhas humanas. Falou do céu, este é meu filho amado, a ele escutais. Oh, meus irmãos. Então nós que buscamos o verdadeiro evangelho, irmãos, está pegando um sol aqui, estou achando lá que ele está vindo, acho que melhorou um pouquinho aqui. Nós, irmãos, que confiamos no Senhor Jesus Cristo e buscamos o verdadeiro evangelho, nós reconhecemos os irmãos a quem o Senhor, ele referendou, ele deu ministério, ele deu autoridade. Irmãos que zelam pela casa de Deus, irmãos que cuidam do corpo de Cristo, que são usados pelo Senhor. Então, este é um princípio fundamental para eu distinguir o verdadeiro evangelho, reconhecer aqueles irmãos a quem o Senhor Jesus Cristo usou no passado para desenterrar verdades ocultas, e eu faço esse reconhecimento pelo Espírito, porque o Espírito Santo habita em nós e testifica daqueles que são do Senhor, daqueles que são usados pelo Senhor. E nós, como servos, nos submetemos a esses representantes de Deus naquilo que eles nos trazem, seja exortação, consolo, edificação, ensinamento, cuidados administrativos da igreja, aconselhamentos, etc, 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 né? Então aí está um princípio fundamental. Quem deu autoridade a João Batista? O próprio Deus. E eles perguntaram para o Senhor Jesus, quem te deu autoridade para ensinar essas coisas? O Senhor Jesus, abre aspas, respeitosamente, disse, eu vou responder, vocês são autoridade, eu vou responder. Mas primeiro me responda, quem deu autoridade a João Batista? Eles não puderam responder. Quando uma autoridade não pode responder a verdade de Deus, logo essa autoridade ela é questionável. Ela é questionável, irmãos. Então está aí mais um princípio para nós refletirmos sobre o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.